eletrosfera. Essa que é a região onde nós encontramos todos os elétrons. E por que é tão importante a gente falar da eletrosfera desse jeito? Porque é na eletrosfera, é com os elétrons que nós vamos fazer as principais reações químicas, certo? Então sempre que a gente estiver falando de reação química, de mudança de moléculas, nós estaremos falando de movimentação de elétrons. E tudo isso vai acontecer aqui, ó, na eletrosfera. A gente vai ver hoje também um pouquinho de tabela periódica. Sim, vamos estudar a tabela e saber utilizar a tabela, beleza, galera? Todo mundo me pergunta, professor, o senhor teve que decorar a tabela lá na faculdade? Lógico que não, cara! Tá louco, tá maluco? Tabela foi feita para se consultar e nunca para se decorar, beleza? Por isso que os grandes vestibulares, quando fazem uso de uma tabela periódica, quando há necessidade de uma tabela periódica, eles colocam a tabela lá na prova completinha para você consultar. Beleza? Então a gente vai aprender a usar a tabela periódica, que isso com certeza vai facilitar muito sua vida em algumas resoluções e exercícios. Beleza? E o que esse assunto de eletrosfera vai trazer pra gente? Para começo de conversa, a gente vai ter que falar e entender um pouquinho sobre como os elétrons se encontram nesta região. Beleza? Simbora? Então vamos, que é só sucesso. Então, a gente viu um pouquinho sobre Bohr e o seu modelo atômico, certo? A gente lembra lá que no modelo de Bohr, né, nós temos ali o núcleo, né, que ele é positivo. E por que positivo? Porque dentro dele nós temos subpartículas positivas, chamadas de prótons, e também temos lá, não podemos esquecer, das subpartículas neutras, que são os nêutrons. Show de bola! Ao redor desse núcleo, nós temos a eletrosfera, que é toda essa região onde nós podemos encontrar os elétrons, certo? Para Bohr, nós temos que lembrar que a eletrosfera ela vai ser o quê? Ó? Dividida em níveis de energia quantizada, ou seja, cada camada ali vai ter a sua energia própria, ok? Então nós temos que lembrar que para Bohr, cada camada tem sua energia própria. Dessa forma, a gente sabe que os elétrons que estão num nível energético têm energia diferente daqueles que são encontrados em outro nível, né, ou em outra camada. E assim sucessivamente. E lembrando, eu nunca, jamais poderei ter elétrons entre as camadas, ok? Então, sempre teremos aí os elétrons presentes em uma camada ou em outra. Ou seja, eles têm quantidade de energias muito bem definidas. Beleza? Não podemos esquecer disso. Mas aí, né, como que foi determinado toda essa ideia da quantização de energia? Tudo isso veio da ideia do espectro de emissão. Que a gente conversou um pouquinho, né, que a gente viu lá que cada material possui um espectro de emissão diferente, né, que ele vem, né, do fato da excitação dos elétrons que quando retornam para o seu nível energético original, liberam uma energia excedente na forma de luz. Essa luz pode ser do espectro da região do visível ou não, ok? Ali nós temos a ideia dos espectros de emissão, e olha lá, a ideia é sempre de quando o elétron retorna para sua camada de origem, né, dependendo da distância, né, da quantidade de energia que ele absorveu e a quantidade que agora ele está eliminando, a gente vai ter, né, obviamente, um espectro aqui diferente. Mas lembra que eu falei para vocês que o modelo de Bohr não era o modelo mais atual existente, que o mais atual é o de Schrödinger. Mas entre Bohr e Schrödinger, nós temos um carinha aí chamado Sommerfeld, que deu aí uma atualizada no modelo de Bohr, né? Arnold Sommerfeld, ele vai dizer pra gente aí que, olha, se a gente olhar bem, o modelo de Bohr, ele tem uma pegadinha do malandro ali. Porque Bohr, ele previu aí 7 níveis energéticos, né? 7 camadas energéticas, que a gente pode chamar elas por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com números, como a gente também pode chamar como K, L, M, N, O, P, Q. Beleza?
Mas o que Sommerfeld percebeu foi o seguinte, né? Aqui, né, deixa eu só voltar um pouquinho, esse seria o modelo de Sommerfeld. Mas por que ele é assim, um pouco diferente? Por que essas órbitas, tá vendo? Elas são diferentes das órbitas previstas por Bohr. Porque, na verdade, para Sommerfeld, existiam mais do que apenas 7 camadas. Existiam pequenos níveis energéticos menores, que a gente vamos chamar, né, nós vamos chamar aí de subníveis, e esses subníveis estariam contidos dentro dessas camadas. Vamos dar uma olhada como que ele pensou nisso? Olha lá. Aqui a gente vai ver um pouquinho do espectro de emissão. Deixa eu vir para cá para ficar mais fácil para vocês. Então, beleza, né? Temos aí o espectro de emissão, né? Olha lá, os elétrons voltando para os seus níveis energéticos, e dependendo de qual camada ele estava e para onde ele vai liberar uma quantidade de energia diferente, e essa energia vai ser no espectro, né, de luz, visível ou não. Mas o que Sommerfeld percebeu é que se você desse zoom, né, se você olhasse bem, né, bem próximo desses espectros, você ia ver que dentro dele haviam níveis energéticos menores ainda. Então, se você olhasse o espectro de luz vermelha, por exemplo, você ia ver que ele não era uma faixa contínua de energia, ou seja, ela era dividida em subníveis menores. O que nos faz perceber que, na verdade, ó, vamos voltar. Opa, quero voltar, na verdade. Vamos voltar aqui e pensar o seguinte: esse cara que saiu aqui, ó, desse último nível energético aqui, né? E voltou para a camada aqui, ó, voltou para essa camada, certo? Voltou para essa camada, ele liberou energia suficiente para cair no espectro do vermelho. Mas quando a gente para e vê que, na verdade, esse espectro vermelho, se a gente der um zoom nele, ele tem níveis energéticos diferentes, ele não é uma faixa contínua, então quer dizer que dentro daquela região de onde ele saiu, daquele nível, na verdade, existiam subníveis menores, onde ele poderia se encontrar. Então, daí Sommerfeld percebeu que, na realidade, os orbitais, né, a eletrosfera, ela não era formada apenas de 7 camadas. Ele percebeu que dentro dessas camadas deveriam haver subníveis energéticos. Subníveis esses que a gente vai chamar de S, P, D e F. Beleza? Tranquilos? Então vamos seguindo. Então a eletrosfera vai ser constituída por 7 níveis de energia, né? Que a gente pode chamar de camadas ou órbitas, numerados de 1 a 7. Essa é a forma de a gente chamar, né, pela IUPAC. A IUPAC, galera, vocês vão ver ao longo do estudo de química, esse nominho aparece de vez em quando, tá? A IUPAC nada mais é do que um órgão internacional que determina, né, digamos assim, o que seria a nomeação, como que você dá nome correto para as coisas na química, que seria um nome, digamos assim, mais universal, beleza? Então, para a IUPAC, a gente nomeia essas camadas energéticas, iguais às que Bohr já tinha previsto, de 1 a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porém, também é possível a gente acabar encontrando elas sendo chamadas, né, de K, L, M, N, O, P, I, Q. Beleza? Cada nível aí energético, ele permite, então, um máximo de elétrons. Então, eu vou sair aqui um pouquinho para o canto, para vocês verem. Então, se eu tenho o nível 1, o nível 1 tem um máximo de elétrons, né? E aí, existe uma equação chamada equação de Rydberg, que é 2n elevado a 2. Então, n sendo o nível energético. Então, 2 vezes 1 elevado a 2 vai dar 2, né? Porque 1 elevado a 2 é 1 vezes 2 dá 2, e assim sucessivamente. Então, essa equação ela vai te dando aí o máximo de elétrons que cabem em cada camada, mas cuidado, porque você vai ver que ela vai dar errado de um ponto em diante. Olha lá, na terceira camada está tudo ok, 18 elétrons. Na quarta camada cabe 32, né? Na quinta camada já está errado, ele preveria 50, mas na verdade é 32. Tá? Então, na verdade, essa equação de Rydberg é uma equação que ela tem uma previsão aí teórica do que seria, né? A gente vê que a sexta e a sétima também vai dar errado, né? Porque olha só, a previsão era que fosse 50, 72 e 98 elétrons, mas a gente percebe que na verdade da quinta camada para frente a gente vai diminuindo a quantidade de elétrons, né? Ela mantém 32 na quinta, cai para 18 e 8. Então, os valores pela equação de Rydberg, eles são meramente teóricos, tá? Então, cuidado. Dica do professor Renan, o que eu faço? Decora. Não tem muito o que fazer, tá, galera? Pensar na equação de Rydberg vai dar BO para você lá na frente, certo? Então, decora esses numerinhos. 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8, certo? Não é tão difícil.
Mas vocês vão ver que, na verdade, isso aqui não é o mais importante. Quando a gente falar em distribuição por subníveis, aí aquilo vai ser mais importante pra gente. Beleza? Ok? Então, a gente sabe que, olha só, para cada camada energética, nós temos um máximo de elétrons que são possíveis de serem encontrados lá. Então, por exemplo, a primeira camada cabe um total máximo de 2 elétrons. A segunda, um total máximo de 8. A terceira, 18. A quarta, 32, 32, 18 e 8. Certo? Então, essas são as quantidades máximas de elétron que eu posso encontrar dentro de determinada camada. Beleza? Vamos continuar. Os níveis, então, os níveis energéticos, as camadas, as órbitas, elas são divididas em até 4 subníveis. Então, o que eu quero dizer com isso? Que cada nível energético, ele pode ter de 1 a 4 subníveis dentro dele, beleza? E quais são os subníveis? Os subníveis aí serão esses, ó. O S, o P, o D e o F. E cada subnível, obviamente, suporta um máximo de elétrons, tá? Então, assim como cada camada tem um máximo de elétrons lá dentro, cada subnível também vai ter. Por quê? Porque as camadas são, na verdade, formadas de subníveis. Beleza? E vamos ver quais são esses subníveis? Quais são os máximos desses subníveis? Vamos sair aqui um pouquinho para o canto aí, então. Então, vamos lá. O subnível, né, S, P, D e F. O máximo de elétrons vai ser 2, 6, 10 e 14. Isso aqui é legal vocês guardarem. Essas quantidades. 2, 6, 10. Professor, como que chamam mesmo os subníveis? É São Paulo, Distrito Federal, beleza? SPDF. Esses são os subníveis. 2, 4, 10, 14. 2, 6, 10, 14. Falei 4, estava pensando em outra coisa. 2, 6, 10, 14. Beleza? Guardem esses números. Arte na Lata, martelinho de ouro. Somos uma oficina especializada em reparação automotiva, completa para te atender. Contamos com o serviço de martelinho de ouro e estética automotiva, restauração de rodas, mecânica completa, culinaria e pintura. Estamos na rua Carlos Gomes, 420, Vila Vitória 2, bem atrás do estádio do Primavera. Arte na Lata, a oficina que seu carro merece. Açaí Container, o melhor açaí de Indaiatuba. Venha provar açaí 100% natural. Cremes sem gordura, mais saudável, mais leve e mais gostoso. Estamos localizados na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, no número 3944. Telefone e WhatsApp 19 3312 2746. Faça o seu pedido para o delivery. Açaí Container, o melhor açaí de Indaiatuba. Mercado baratíssimo, sua economia começa aqui. Produtos com até 50% de desconto. Venha aproveitar os preços baixos diariamente em nossa loja. Aceitamos os cartões de débito, crédito, Pix e dinheiro. Estamos localizados na Avenida Ario Barnabé 376, no Jardim Morada do Sol, Indaiatuba. WhatsApp 19 9999 4550. Mercado baratíssimo, sua economia começa aqui. Vamos agora calcular o lançamento oblíquo. Para isso, eu vou precisar primeiro mostrar a velocidade para vocês. A velocidade tem a ver com aquela decomposição vetorial. Agora a gente vai aplicar aquilo, tá? Por quê? Porque velocidade é um vetor. Então, primeiro a gente tem que saber como a gente vai usar as velocidades, tá? O que é um lançamento oblíquo? Tiro de meta de goleiro. Todo mundo já viu um jogo de futebol. Todo mundo sabe o que é tiro de meta, né? Quando o cara bate lá e a bolinha faz esse arco de parábola, tá? Então, lançamento oblíquo. Então, primeiro, a gente vai ver as velocidades. Quais velocidades? Opa, pensei em x, escrevi x. As velocidades em y e em x. Então, as velocidades horizontal e vertical. A gente vai precisar saber disso, tá? Outra coisa que a gente vai precisar saber é o tempo, tá? Então, a gente vai precisar saber o tempo de subida, o tempo de descida e o que a gente chama de tempo de voo, tá?
É importante, então, a gente saber dos tempos. Tempo de subida, tempo de descida e tempo de voo. Aí, outra coisa que a gente sempre busca aqui, ó, altura máxima, que é a altura máxima atingida, e alcance máximo. Então, a gente vai calcular todas essas coisas agora. Beleza? O alcance, a altura máxima atingida, o tempo que demorou para subir, o tempo que ficou no ar, tudo isso para este movimento. Então, eu vou tentar desenhar aqui, ó. Isso é um lançamento oblíquo. Vamos fazer o chão aqui, ó. Opa, deixa eu usar uma outra caneta. Então, deixa eu fazer em vermelho aqui, ó. Esse é o chão. Lembra que para representar o chão na física, ó, a gente faz esses 3 risquinhos, tá? Então, vamos pensar que um objeto, esse objeto vai sair daqui, tá? E aí, ele sai com uma velocidade inicial. Só que a velocidade inicial não é nem vertical, nem horizontal. Essa velocidade inicial, ela é diagonal. Então, quando nós lermos lá que a velocidade é V0, velocidade inicial, é essa velocidade que ele está falando, tá? Essa velocidade diagonal. Como a velocidade é diagonal, a gente vai ter que decompor este vetor em horizontal e vertical. Essa decomposição a gente vai fazer utilizando seno e cosseno. Então eu vou fazer um zoom aqui, ó, como se eu pegasse isso daqui e aumentasse. E eu vou colocar o vetor velocidade inicial aqui, tá? Esse é o nosso vetor V0. É ele que a gente vai decompor em x e y. Para fazer isso, vou tentar fazer bem devagar, tá? Passo a passo, para que a gente consiga aí entender. Então, para a gente decompor um vetor diagonal, lembra a primeira coisa que a gente fazia? Traçava 2 eixos, x e y. O x vai ser a decomposição dele na horizontal e o y vai ser a decomposição dele na vertical. Então, é o nosso eixo x e aqui é o nosso eixo y, tá? Daria também, mas ia dar um nó na cabeça de vocês. Beleza. Vocês perceberam que o objeto ele é lançado, ele sai do chão com um ângulo em relação ao chão? Vamos chamar esse ângulo de uma letra grega bem conhecida, vamos chamar de alfa. Então perceba aqui, ó, que existe um ângulo onde ele sai do chão. O alcance depende do ângulo, tá? Eu participo há muito tempo já de campeonato de foguete, né? Então a gente vai fazer lançamento de foguete. O ângulo da saída influencia no alcance que o foguete vai atingir. Tá? Então esse ângulo vai influenciar totalmente no alcance máximo. E ele também influencia na altura máxima, no tempo de voo, tudo. Então o ângulo é importante. Aonde está esse ângulo na decomposição que a gente está fazendo agora? Ó? Perceba que o ângulo é entre a velocidade e o solo. O solo está na horizontal. Então, trazendo para cá, ó, o ângulo é entre a velocidade e o x. Então, aqui, ó, nós temos o ângulo alfa. E aí, qual que era o segundo passo que a gente tinha para decompor esse vetor? Segundo passo era traçar uma linha pontilhada aqui, ó, vai até cruzar o eixo x. Cruzou o eixo x, ali está o vetor V0x. Então, ó, nós temos um vetor aqui, né? Lembra, é o nome do vetor no eixo que ele está. O vetor é o vetor velocidade inicial. O eixo que ele está é o eixo x. Então, aqui, você vai ter o V0x. E aí, a gente vai fazer o mesmo procedimento para o eixo y. Vai com uma linha pontilhada, ó. Tem a linhazinha pontilhada aqui, cruzou o eixo y. Exatamente onde ele cruza o eixo y, nós temos um vetor aqui, que é o vetor V0, lembra o nome dele, eixo onde ele está, V0y. Então, nós utilizaremos estes 2 vetores de velocidade para calcular tudo nesse movimento. Só que a gente precisa saber qual é a parte do x
e qual é a parte do y em relação à velocidade inicial, a diagonal. Então, aquele vetor diagonal, ele tem um pedaço dele na horizontal e um pedaço dele na vertical. É isso que a gente vai achar agora. O que a gente vai usar para achar esses pedaços? A gente vai usar seno e cosseno. São projeções. Se eu conseguisse mostrar para vocês aqui, ó, se eu tivesse uma lanterna e fosse escuro, né? Mas você consegue fazer aí na sua casa. Pega o seu celular ali e o seu lápis. O que a gente faz quando a gente decompõe um vetor, a gente faz projeção. Então a gente vai projetar esse vetor no y e projetar esse vetor no x. Como é que você faria isso num experimento? Pega o lápis assim, ó, numa folha de papel, pega a lanterna do seu celular e ilumina de cima. A hora que você iluminar de cima, você vai ver que esse vetor diagonal fez uma sombra na horizontal. Essa sombra é a projeção dele no eixo X. Se você pegar o seu celular agora, ó, coloca na parede, né? Põe assim o vetor, ó, e ilumina ele aqui, ó. A hora que você iluminar ele aqui, você vai ver que vai formar uma sombra na parede, no Y. É a projeção do vetor no Y. Então é isso que a gente faz nessa decomposição. A gente projeta a parte dele no X, projeta a parte dele no Y. Só que para fazer isso, a gente usa trigonometria, né? A gente usa seno e cosseno. Eu vou desenhar o triângulo, como é que ele ficaria? Ó. O V0 é a hipotenusa dele, né? O Vx é a parte de baixo dele. Vocês concordam comigo, ó, que esse pedaço aqui é igual a esse pedaço? É o mesmo pedaço, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar... Opa, caiu. A gente pode pegar esse vetor aqui, ó, e colocar ele aqui, ó. Por quê? Porque tem exatamente o mesmo tamanho. Vai dar exatamente a mesma coisa, tá? Se você lembrar daquele conceito da matemática de ângulos, né, alternos e internos, este ângulo aqui é idêntico a este ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é idêntico a esse ângulo aqui. Então, eu poderia até desenhar ele aqui, ó, e dizer que aqui é alfa. São os mesmos ângulos, né? Então, olha aqui, ó. O y, ele é oposto ao ângulo alfa, não é? O alfa aqui, ó, tá olhando para ele. Então, ele é cateto oposto. Se a gente trazer ele para cá e colocar aqui, ó, ele continua sendo cateto oposto. Então, a gente pode fazer isso tranquilamente. Como é que fica o triângulo montado da V0, V0x e V0y? Vai ficar assim, ó. Deixa eu desenhar aqui. Vem para cá, V0, tá? Aí, aqui embaixo, na horizontal, nós temos o V0x e na vertical aqui, nós temos o V0y. Então, o que eu fiz? Eu puxei esse triângulo aqui, ó. Presta atenção que nós temos esses dois vetores aqui, né? O que eu fiz? Eu fui lá e coloquei eles aqui, ó. Tá? Então, nada mais do que isso, ó. Tirei os dois vetores daqui e coloquei ele aqui. E essa vertical é o V0y. Então, eu montei um triângulo retângulo. Aqui, nós temos um ângulo de 90 graus. E agora? Agora vamos fazer seno e cosseno. Essas duas funções vão mostrar para a gente como eu calculo V0x e como eu calculo V0y. Vamos começar com, sei lá, o cosseno. Tá? E aí a gente vai ver que o cosseno, no cosseno a gente tira quem está deitado. Lembra com sono, cosseno? Quem que está deitado aqui, ó? Qual dos vetores é horizontal? O 0x. Então, o V0x é o vetor horizontal. É com o cosseno que eu vou conseguir, tá, achar o V0x. Então, eu vou lá, vou escrever a fórmula do cosseno. Ó. Cosseno do ângulo alfa é igual o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vamos colocar o nome dos catetos para a gente não se confundir, ó. O ângulo está aqui, tá? É o ângulo alfa, que é esse ângulo aqui, ó. Mesmo ângulo está ali, tá? Então, esse cara que está encostado ao ângulo, ele é chamado de cateto adjacente. Esse daqui que é oposto ao ângulo, ele é chamado de cateto oposto.
E esse que é o maior pedaço aqui é chamado de hipotenusa. Tá? Então, ó, olha ali a formulinha do cosseno. Substitui o cateto adjacente e substitui a hipotenusa. Como é que aquilo fica? Fica assim, ó. Cosseno de alfa é igual cateto adjacente V0x, tá? Dividido pela hipotenusa, que é V0. Aí, isola o V0x aí. Deixa o V0x quieto. Essa fórmula é para achar como calcular o V0x. Sabendo a velocidade inicial, como que eu sei quanto dessa velocidade está na horizontal? Como? Eu vou usar essa equação que a gente vai montar agora. Isolando o V0x, ó, o V0 está dividindo o V0x. O que ele vai fazer com o cosseno? Função inversa. Multiplicar. Então, o V0x é calculado fazendo V0 cosseno do ângulo. Tá? Saiu ali? Opa, deixa eu fazer um pouquinho mais para cá, só para a gente não sair da lousa aqui. Então vai ficar assim, ó. V0x é igual a V0 cosseno de alfa. Essa é a primeira equação que vocês vão guardar aí. Tá? Como calcular a parcela na horizontal da velocidade inicial. A gente vai fazer essa equação, ó. Então, o V0x é igual a V0 vezes cosseno do ângulo. Se a gente fosse achar o V0y, porque ó, quando eu chuto a bola no tiro de meta, o que vai fazer a bola chegar longe, alcançar bastante? O V0x. O que vai fazer a bola subir a uma determinada altura? O V0y. Se a gente coloca o ângulo muito para cima, aqui, ó, a bola sobe muito, mas tem um pequeno alcance. Se a gente coloca o ângulo muito para baixo aqui, ó, ela sobe pouco, mas você tem mais alcance. Então perceba que o ângulo de saída ali vai influenciar na altura que ele vai atingir e vai influenciar também no alcance que ele vai atingir. Existe um ângulo ideal. Vocês já viram isso? Qual é o ângulo ideal para esse lançamento oblíquo? Qual é o ângulo que você vai ter o maior alcance possível? Existe um ângulo onde a gente tem o maior alcance, tá? E a gente vai provar isso matematicamente, que esse é o melhor ângulo. Ah, e se eu colocar num ângulo maior, não vai alcançar tanto. E se eu colocar num ângulo menor, não vai alcançar tanto. Então, né, pensa em... Eu sei que não são exemplos muito bons, mas, sei lá, pensa na guerra lá, tem aqueles lançadores de mísseis, né, que ficam num caminhão. Vocês já perceberam que eles são inclinados assim. E aí, dependendo de onde ele acerta, né, você precisa de uma inclinação. Quando a gente estava na faculdade, lá na República, né, a gente era, 6 nerds morando junto, né? 5 da computação, eu da física. O que a gente tinha? Uma rede na República, é óbvio, né? 6 computadores em rede. O que a gente mais jogava? Gumball. Já ouviram falar desse joguinho? Gumball? É tosquíssimo, mas é muito tosco. Mas a gente jogava o dia inteiro. E Worms, das minhoquinhas, né? Gumball basicamente é um jogo de lançamento, né? Então tem um bonequinho do outro lá, você vai subindo aqui, ó, e aí você acertava o outro, né? E aí ficava um em cada quarto, zoando, né? Óbvio. Muito. E aí a gente ficava brincando disso o tempo inteiro. São sempre jogos de lançamento. Dependendo do ângulo, você tinha um maior ou menor alcance. Aí você via onde estava o bonequinho que você queria acertar, e aí você fala, putz, está perto, né? Então eu jogava bem para cima assim, ó, porque daí caía no bonequinho. Aí tá mais longe. Aí eu diminuía o ângulo assim, ó, e pum, para acertar ele lá. A gente ficava o tempo inteiro jogando isso daí. Né? Nunca dá certo, tá? Sempre dá errado. Um monte de nerd junto dá errado. Então a gente vai calcular agora, ó, a velocidade para cima. Então, o que o ângulo influencia, né? Quanto que ele influencia? Ó, fiz uma tatuagem nova. Boa, vou fazer essa tatu também aqui, ó. Né? Essa daqui é a tatuagem de limpar a louça. Outra tatu de professor. Ó, vamos fazer o seno agora. Seno de alfa. O que é o seno de alfa? Lembra? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre a hipotenusa.
Beleza. Vamos substituir isso, então, agora para esse triângulo aqui, ó. Cateto oposto e hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa. Então, o seno de alfa vai ficar assim, ó. Seno de alfa é igual a V0y sobre V0. E se a gente isolar o V0, y, o V0 que está dividindo ele, vai multiplicando o seno lá, vai ficar assim, ó. Aqui embaixo dá para ver? Ó, V0y é igual a V0 vezes seno do ângulo. Essa é uma outra fórmula que vocês têm que guardar, porque a gente vai usar para calcular tudo aí. Tá? Então, nós temos agora o V0y e temos o V0x. Agora que a gente tem as velocidades, ou seja, agora que a gente cumpriu a primeira meta, tá? A gente consegue partir para as outras. Beleza? O que a gente vai calcular então aqui, ó, utilizando o desenho? Eu vou calcular isso daqui. Isso daqui é chamado de alcance. Algumas apostilas usam A, outras usam D, não importa, tá? Você só tem que saber o que é, tá? Alcance, então, é a distância que ele vai chegar lá longe, tá? Outra coisa que a gente vai calcular, ó, é isso daqui, tá? Pensa lá no ponto mais alto, a gente vai calcular o H max, a altura máxima atingida pelo corpo. Essa é a segunda coisa que a gente vai calcular. Beleza? Então, ó. E aí a gente calcula o tempo que demora para subir e o tempo que demora para descer e essas coisas. Vamos aí com calma. A gente vai utilizar as equações de queda livre, lançamento vertical, tá? E lançamento horizontal. Então, a gente pegou o lançamento oblíquo, separou em 3. Queda livre, lançamento vertical e lançamento horizontal. Agora a gente pega essas 3 coisas, junta e faz um movimento só, que é o lançamento oblíquo. Beleza? Então, pode vir aquela pergunta na sua cabeça: professor, eu preciso saber deduzir todas as fórmulas? Toda vez eu vou ter que deduzir fórmula? Não. Você não precisa saber deduzir. Você precisa saber quais são as fórmulas importantes. Então, essa é importante. Tá? Tudo que for na horizontal vai usar essa velocidade. Tudo que for na vertical vai usar essa velocidade. Pô, professor, como é que eu lembro, meu? Quem deita tem sono. Com sono, cosseno. Vx está no deitado, então Vx vai usar cosseno. Quem está em pé está sem sono. Tudo que tiver em pé vai usar a função seno. Ajuda, tá? Cosseno e seno. Sempre que o ângulo for esse. Né? Vamos deixar claro, mas é esse ângulo que a gente vai trabalhar. José Carlos Tonin Empreendimentos e Obras, Projetos e Construções. Fez os primeiros edifícios de Indaiatuba. Com mais de 5.000 obras já executadas, projeta e constrói desde edícula até grandes edifícios. José Carlos Tonin Empreendimentos e Obras. Há 50 anos realizando sonhos para Indaiatuba e região. Há 25 anos, a Império trabalha para entregar valores de uma empresa com estrutura financeira sólida, capaz de cumprir com todos os seus compromissos firmados. Valores para assumir funções que às vezes vão além dos preços acordados, com muita qualidade e credibilidade em tudo que faz. Valores com a preocupação do bem-estar da sua empresa e do local onde você vive com sua família. Esta é a Império, uma empresa que acredita nos valores. Aqui na piscina.com você encontra tudo para a sua piscina. Você pode encontrar produtos químicos para tratamento, acessórios para limpeza, além de assistência técnica de equipamentos e construção de projetos para a sua piscina. Estamos localizados na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, número 77, Vila Nossa Senhora Aparecida. Telefone 1999 143 5079. Pensou em piscina? Pensou piscina.com. A Navarro Soluções tem mais de 28 opções de cursos profissionalizantes e cursos em company feitos sob medida para a sua empresa. E para quem já é formado, também temos cursos para a sua extensão universitária.
Funcionários públicos de Indaiatuba ainda têm descontos de 10% nos cursos. Ligue agora ou envie uma mensagem para 19 98148 8610 e obtenha todas as informações para o seu crescimento pessoal e profissional. Navarro Soluções, paixão por excelência em educação e formação. Sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje nós vamos falar das classificações da tia Romilda, né? Tia Romilda, aquela professora jurássica que ensinou para você a separação silábica lá na 4ª série. Ela me cedeu as imagens, aqui eu vou fazer imagens aqui da tia Romilda explicando algumas coisas de morfologia. Vamos pegar o tablet aqui. Olha que bonitinho. Sabe o que é isso aqui, Chuchu? Ó, um tablet dentro da imagem dentro da imagem. Significa que isso é metalinguístico. Lembra lá? Então vamos lá, fofuras. Bom, morfologia parte 1. É isso aí. Morfologia mesmo, tá? Não que formação de palavras não fosse morfologia. Era, tudo bem, não tem problema. Mas agora é que nós vamos falar das classes das palavras, fofuras. Classes das palavras, é isso aí, classes morfológicas. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, tudo aquilo que você nunca estudou na sua vida, né? Tudo novidade para você, né? Você nunca fez uma análise morfológica, mas não tem problema, você está louco para fazer ou louca para fazer uma análise morfológicazinha, descobrir se o substantivo é aumentativo, diminutivo. Vamos descobrir tudo isso, mas antes vamos passar por uma coisa um pouco mais pegada, um pouco mais sólida, um pouco mais arrojada. Então vamos lá, Chuchu. Só para você entender a morfologia. Sai da cena para entrar para a história. Olha lá, que bonitinho. Veja aí, fofura. O que você tem aí, ó? Maravilha. Eu não perguntei pro Caveira se eu posso riscar. Não posso riscar. Maravilha, olha lá. Então assim, Chuchu, olha aí. Morfologia. Só para você entender quem é quem no mundo do Araquém, a morfologia é esse conjunto de classes de palavras. Classes morfológicas. É isso aí. Então, quais são as classes morfológicas? São elas o substantivo, o adjetivo, o artigo, o numeral, o advérbio, o pronome, a interjeição, a conjunção, a preposição e o verbo. Entendeu? Esses aí são os elementos que nós chamamos de classes de palavras. Bom, o que nós vamos estudar hoje? Nós vamos começar a estudar o grupo nominal. O que é o grupo nominal, fofura? Grupo nominal é o grupo de palavras que são baseadas no substantivo. Então, quais são as palavrinhas do grupo nominal que nós vamos estudar? E é assim, não é aquela morfologia da tia Romilda, não. Aquela tia Romilda ali é só pra gente introduzir. Aqui o bicho pega, filho e chora, não vê. Então vamos lá, ó. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome. São os elementos que nós chamamos de grupo nominal. Beleza? E o grupo nominal, ele é formado, olha que bonitinho, lembrando lá, o grupo nominal tem como base principal, fofura, olha lá que bonitinho, o grupo nominal tem como base principal o substantivo. E como nós já ouvimos falar um pouco dessa história, olha lá, o substantivo, o artigo, o pronome, numeral, esses caras aí, como nós já falamos aqui em aula, nós já citamos, embora não tenhamos ainda aprofundado, nós já falamos sobre eles. Então esses caras aí são marcadores linguísticos, beleza? Então nós chamamos aí o adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome de satélites semântico-textuais do substantivo, porque o substantivo é o cara mais importante da história. E você vai entender já por quê, beleza? Então, marcadores linguísticos são os norteadores de sentido. E sintaticamente, fofinhos, eles recebem um nome genérico, né? Na sintaxe, adjetivo, artigo, numeral e pronome são chamados de adjuntos adnominais, tio. Olha lá, guardem. O que é um adjunto adnominal? Ó, sabe o guru.
é um adjetivo, é um artigo, é um numeral. Então, o artigo é uma adjunta de nominal, o numeral é uma adjunta de nominal, o adjetivo é uma adjunta de nominal e o pronome também é um adjunto de nominal. Então, já guarda aí, embora não estejamos na sintaxe ainda, já pode guardar. Beleza, fofinho? Então, vamos lá, não para não. Vamos entender aí, antes de mexer na verossimilhança ali atrás, porque eu sou burrão, coloquei o slide fora de sequência. Caveira, olha lá, slide fora de sequência. O cérebro não está funcionando adequadamente. Mas não tem problema, essa imagem aí você já viu, né? Aí você fala, nossa, mas essa imagem já vi umas 10 vezes e vai continuar vendo, porque esta imagem é uma imagem do nascimento da metafísica do Platão. Então, olha lá. O que é o substantivo, fofinho? O substantivo é a palavrinha que dá nome para as coisas. Tá vendo essa cadeira aí? Então, toda vez que eu nomeio alguma coisa, eu faço esta coisa existir. Então quando eu digo cadeira, você cria na sua cabeça aí a imagem. Ou seja, você nomeia o elemento. Então quando você faz isso, você automaticamente dá existência para o elemento. E esse elemento, obviamente, a gente chama de substantivo. Então, quando eu digo cadeira, quando eu digo mesa, quando eu digo porta, tudo isso vai ser configurado na sua cabeça aí. Você vai imaginar, a imagem vai aparecer e aí você nomeou. Os elementos que não têm nome, ou seja, que são desconhecidos para você, simplesmente não vão aparecer ali na sua cabeça. Então, se eu disser para você assim, ó, azêmola, apareceu aí na sua cabeça o que é uma azêmola? Não, né? Então vai lá, de novo. Azêmola. Apareceu para você o que é uma azêmola? Não, né, fofinho? Significa, portanto, que a azêmola simplesmente não existe. Mas se eu disser para você, azêmola é uma mula. Olha que bonitinho. Azêmola é uma mula. Quer ver? Eu vou dizer azêmola, vai aparecer a cabeça, vai aparecer uma mula na sua cabeça. Né? Olha, azêmola. Olha que maravilha, apareceu na sua cabeça a imagem de uma mula. Então isso é o substantivo, beleza? É a palavra que dá nome para tudo que você pode imaginar, para tudo que você pode concretizar na sua cabeça. Então bora lá. O substantivo, portanto, ele é o criador do cenário, né? Ele cria a imagem inicial, e claro, saindo da tela para você lembrar, a imagem inicial, ela obviamente vai estar em 2 estágios. A imagem inicial a gente chama de elemento metafísico. Como nós já vimos aqui, cadeira é cadeira mesmo, não muda não. Mas quando você coloca isso em contexto, fofinho, o que acontece? Quando você põe isso em contexto, automaticamente assume o valor significado, aí positivo, negativo ou neutro, como nós já falamos. Então, o substantivo, ele é a palavra que dá nome para as coisas. Mas é claro, né, Nininho, que o substantivo não consegue fazer isso sozinho. Ele precisa de alguns elementos. Daí nós falamos do grupo nominal, que são esses caras aí que ficam ao lado do substantivo, beleza? Agora, mais importante do que tudo isso aqui é o que esses caras fazem, na verdade. O grupo nominal, ele é responsável pela criação do cenário, né? Esse cenário a gente vai chamar, o nome dele é bonito, sim, cenário imagético. Olha que bonitinho. É o cenário, é a imagem que você cria na cabeça sobre alguma coisa. Então, quando eu digo bandido, aparece na sua cabeça aí um cara aí, tipo um bandido. Ou você tem uma sensação em relação ao bandido. Quando eu digo, por exemplo, Fiuk, vai aparecer na sua imagem o Fiuk aí. Alguns vão perceber o Fiuk chorando, outros vão falar, nossa, que homão da porra, né? Aí vai depender da maneira como você converte o sentido. Agora, os substantivos, Giovana, é bem isso mesmo. Eu olho o Fiuk hoje e falo, nossa, que homão da porra. No começo do Big Brother eu falo, nossa, meu, eu ficava chorando, velho. Hoje eu entendo que o menino tem pedigree, ele tem linhagem, né? Tá? Para entender, ele é um menino estratégico, né? Um moço estratégico. Mas ele tem que estar maquiado, porque sem maquiagem ele fica feio para danar. Então vamos lá, ó. Seguinte, tem que estar com rímel. Olha lá. Então é o seguinte, Chuchu, o substantivo, ele é, na verdade, esse elemento de nomeação, mas ele precisa de expansão. E ele cria o cenário. E o cenário, Chuchu, está aqui embaixo, ó. O cenário é contextual, né? Então, olha, quando eu digo cadeira, como eu já expliquei para vocês, quando eu digo cadeira de rodas, você lembra aí na sua cabeça que é uma cadeira de rodas. Mas se eu disser cadeira de rodas para um cara que sofreu um acidente e ficou paraplégico para o resto da vida, cadeira de rodas para ele vai gerar uma sensação imagética negativa, né? Então ele vai considerar o contexto, o significado contextual. Beleza, Chuchu? Beleza?
Então pensa aí, Nininho. Olha que maravilha. Fofíssimo, fofíssimo. Beleza, fofura? Então vamos voltar aqui um pouquinho. Olha lá o que eu quis dizer para vocês que estava fora de sequência. E aí, Márcio? Então o grupo nominal ele é responsável pelo quê? Ele é responsável por uma coisa chamada verossimilhança. Mas que feio, nome estranho. Tudo que é nome estranho, Chuchu, você pode colocar de nome no seu peixinho beta, porque você não vai precisar ficar falando o tempo todo, já que o peixinho não interage. Né? Aquele bichinho sem graça, mas tudo bem. Mas por que você tem um beta? Por que você teria um peixe beta? Só para você conseguir sentar nas festas e falar sobre pets, né? Porque todo mundo tem um pet. Então você que não gosta de cachorro, não gosta de gato, não gosta de pelo, né? Você pode ter um peixe beta, mas você não fica fora dos assuntos. Né? Maravilha, olha lá. Então, verossimilhança. Olha que bonitinho. Verossimilhança, fofura, é nada mais, nada menos do que a lógica criada em cada universo contextual. E essa lógica tem que ser mantida. E quem estabiliza essa lógica é justamente o substantivo. Então, para você entender o que é verossimilhança, vero é verdade, semelhança é semelhança. Então, todo contexto tem uma lógica, ok? Você não pode considerar que todos os contextos diferentes do planeta tenham lógicas iguais. Não tem, né, fofura? A gente não está em Pokémon, que não é o mundo dos sonhos, o perfeito mundo de Gumball. Não, né? Aqui não é tipo Ladybug, né? Vamos lá, o negócio aqui é mais sério. Então você imagina, por exemplo, a lógica do Oriente Médio em algumas regiões, né? Você não pode comer carne de vaca. Aqui você fica piradão no rodízio. Então são coisas totalmente diferentes porque são contextos diferentes. Então a verossimilhança é o quê? Ela é um norteador contextual, de lógica. Então uma vez criada a lógica do contexto, ela tem que ser mantida. Isso significa o quê, Márcio? Cada contexto tem sua lógica, por mais maluca que possa ser. Vou dar um exemplo aqui. Superman, né? O filme Superman, lá, o personagem Superman, aquele cara que usa cueca por cima da roupa, que até agora eu não entendi por quê. Mas tudo bem. Vamos lá. Esse cara, ele tem uma lógica, né? Qual é a lógica dele? Ele é indestrutível, à prova de balas, voa, né? E ninguém consegue relacioná-lo com óculos e sem óculos, né? Ele tira o óculos assim, mas fica diferente. Quer ver eu, ó? Tô com óculos, sou o Clark Kent. Ó, tô sem óculos, né? Você não me percebe, você não me reconheceu, né? Então, é mais ou menos o que acontece com o Superman. Mas isso aí, isso é a verossimilhança. O que é quebra da verossimilhança? O que é inverossímil? Inverossímil é você quebrar essa lógica. Então a gente sabe que ele voa, a gente sabe que esse cara é indestrutível, mas ele tem algumas fraquezas. Por exemplo, ele é um cara que não dá conta de se meter com kryptonita. Então se enfiar kryptonita na mão dele, ele vai pifar. Então ele não pode comprar um anel de kryptonita e dar para Lois Lane. Por quê? Primeiro, kryptonita mata o Superman. E segundo, nenhum herói romântico pode concretizar o seu amor. Portanto, ele não vai ficar com a Lois Lane. Não adianta, não vai. Se ele ficar, dá merda. Entendeu? É a mesma coisa do Homem-Aranha, que não vai ficar com a Mary Jane. Então, é verossímil o herói não ficar com sua amada? É, porque se ele tentar ficar, ela morre. Né? Porque os inimigos vão atrás dele. Aliás, vão atrás do amor do herói. E é o que acontece no Batman, sacou? Então, assim, isso é verossimilhança. Verossimilhança é a lógica que você cria no contexto. Ah, mas ela não é lógica, tá? Você está considerando o contexto externo, cada texto tem a sua. Tudo bem?